Gente, então o que que acontece? Na simultânea, nós temos uma situação de dificuldade por questão de acompanhar o raciocínio do orador enquanto você está falando. E aí, eu já expliquei em outros vídeos que a gente chama de simultânea, mas que não é exatamente simultânea, porque na hora que começa a fala do orador, a gente precisa escutar essa ideia antes da gente começar a falar com as nossas próprias palavras, as ideias que a gente está escutando. Outra coisa é que a gente não é literal, a gente não interpreta palavra por palavra, a gente interpreta ideias, tudo que está sendo dito, mas o eixo da mensagem e não as palavras, literalmente, na ordem que elas estão sendo colocadas, até porque, às vezes, quando a gente interpreta para o outro idioma, a ordem é inversa e a semântica, a sintaxe é totalmente diferente. Enfim, então, a gente precisa absorver aquelas ideias naquele idioma e passar para os ouvintes do outro idioma da melhor forma, da forma mais clara possível. Dito isso, então a simultânea tem essa dificuldade de, enquanto você está processando o que está sendo dito e falando a frase anterior, falando a ideia anterior, você ainda precisa ficar escutando a próxima ideia, enquanto você está falando a sua ideia anterior. Então, assim, você está sempre em atraso, você está sempre ouvindo uma ideia posterior e falando a ideia anterior. Então, é uma corrida contra o tempo. Tem muitas pessoas que se sentem incomodadas em ouvir e falar ao mesmo tempo, mas existem técnicas e também eh, escolhas que você precisa fazer, até de movimentos ali mentais rápidos, né, de você conseguir pensar em alternativas para suprir uma palavra que você não esteja lembrando naquela hora, mas que você precisa reformular enquanto seu concabino está buscando aquela palavra para você e te ajudando na sua interpretação. E você precisa ser meio que multitarefa, porque você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, são muitos mais esforços envolvidos. E existe uma teoria para isso que se chama teoria dos esforços, que explica todos esses movimentos que acontecem no nosso cérebro aí enquanto a gente está fazendo a simultânea. Além da técnica shadowing que a gente faz previamente à simultânea, que nos ajuda muito na hora que chega na simultânea em si, para adquirir a habilidade da simultânea. Em relação à consecutiva, que já seria uma outra categoria que me perguntam muito em relação a essas duas, na consecutiva, a dificuldade seria de você conseguir anotar as ideias no papel, com a tomada de notas, que é uma técnica específica da consecutiva, mais longa, mais de 5 minutos de discurso, e uma retenção na memória de tudo que foi dito e uma leitura dessa tomada de notas que você fez apenas com ideias e não palavras, como a gente geralmente pensaria que se faria a tomada de notas, mas não, existe uma técnica específica de tomada de notas na consecutiva, que a gente precisa aperfeiçoar tanto na hora de passar para o papel, quanto na hora de ler o que a gente escreveu e sem ficar preso ao papel. Então, por isso que a gente anota ideias, para na hora de fazer a nossa produção oral das notas, a gente não ficar preso àquele papel, a gente conseguir fluir com naturalidade, olhando o mínimo possível para o papel. Então, conseguir reter na memória tudo o que foi dito, olhando apenas para pontos que a gente não poderia deixar de escrever, como números, datas, e ali os elos de ligação do texto que faz com que aquilo ali, aquele discurso seja coeso e faça sentido para o ouvinte. Então, essas são as 2 categorias principais, as dificuldades entre as 2, as diferenças que existem entre as 2, sinteticamente, né, existem várias outras dificuldades, mas essas seriam as principais. E também existem outras categorias, outras modalidades na interpretação de conferências, que às vezes não são tão faladas, mas que também possuem suas dificuldades, como a interpretação remota, que tem nas 2 possibilidades, tanto simultânea quanto
consecutiva, contextos comunitários, que você lida com atendentes daquele país que, por exemplo, são funcionários de hospitais que irão levar um paciente para fazer uma consulta médica e o médico com o paciente. Então, assim, coisas corriqueiras do dia a dia de um estrangeiro vivendo em outro país, precisando de um intérprete ali à disposição, para ele conseguir fazer as coisas básicas do seu dia, ir a por exemplo, ir a um tribunal, conseguir emitir um passaporte, um visto para no outro país, para voltar para o país, ou ir a um médico, ou pagar um seguro de carro, ou ligar a luz da sua casa que acabou de ser alugada. Então, assim, são coisas do dia a dia, e isso seria o contexto comunitário, que é muito comum nos países anglo-saxões, e é uma outra dificuldade que o intérprete enfrenta, e ele teria que ali fazer a consecutiva, muitas vezes sem tomada de notas, porque às vezes o tempo é muito curto entre as frases e você nem precisa tomar notas, a não ser de números e de datas e de números de cartões, de coisas desse tipo, né. Então mais ou menos essa seria a outra dificuldade que a gente teria ali na comunitária, de talvez ter dificuldades em ouvir, e já conseguir memorizar tudo e falar para o outro idioma, sem tomar muitas notas, né, porque você precisa ser rápido, muito rápido na hora de fazer a consecutiva, comunitária, que eles têm um tempo rápido de fala entre as partes. E a outra a outra situação seria o acompanhamento, que você iria levar pessoas a locais turísticos, fazendo a interpretação de um guia, ou fazendo a interpretação em uma fábrica, auditorias de algum local que órgãos estrangeiros estejam vendo o que está acontecendo aqui para poder aprovar ou não. Viagens de acompanhamento também, com pessoas que precisam de um intérprete apenas para poder fazer qualquer tipo de atividade nessa viagem diplomática. Então, por exemplo, você acompanha o ministro numa viagem para uma reunião com outro ministro de outro país, então esses acompanhamentos são chamados geralmente de liaison, que são, por exemplo, reuniões entre grandes chefes de estado, e pessoas de alto escalão. Outra interpretação que é comum também e que as pessoas, às vezes não sabem que é uma modalidade, seria a chuchotagem ou a sussurrada, que a interpretação simultânea acontece sem equipamentos, para grupos pequenos, geralmente reuniões pequenas, e o intérprete ali entre as 2 partes também, geralmente para situações, assim, diplomáticas, e o intérprete vai interpretando, sussurrando ali bem baixinho para o a parte que está escutando o discurso e ao contrário também. Outra coisa que nós podemos fazer é fazer a mesma interpretação com equipamentos móveis, a simultânea, baixinho, mas só que com um equipamento móvel que tem um microfone, que você coloca algo na frente do microfone e fica no cantinho da sala escutando a reunião, só que não fica ali pertinho dos ouvintes, falando ao pé do ouvido, até por questão do sanitária mesmo, de não ficar perto ali transmitindo, né, sei lá, sua saliva, tipo, qualquer coisa que você possa emitir ali para o ouvinte ali de problema, de doença, você fica mais resguardado no cantinho da sala com esse microfone ali, e eles ficam com um radinho escutando a sua simultânea enquanto você está interpretando longe deles, com o radinho transmissor.
eh, e está sendo muito mais utilizado dessa forma do que, assim, sussurrado pertinho das pessoas hoje em dia. Eh, e a consecutiva com tomada de notas seria essa que eu já tinha explicado no início, que você teria o bloquinho de notas ou um tablet para fazer a tomada de notas e interpretar depois que o orador terminasse a frase dele, a ideia dele, e geralmente as pessoas esquecem que elas estão sendo interpretadas, e aí elas ficam um tempão falando, se você não interromper e falar que é a sua vez de interpretar, eles vão eternamente, e você vai ter que ter uma super memória para conseguir depois retomar o que você anotou e absorveu de conteúdo que foi dito. Há também uma perda de conteúdo, querendo ou não, se a pessoa ficar muito tempo fazendo o discurso dela e você perder um pouco do que foi dito, mesmo tomando as notas, pela sua memória não estar boa o suficiente para lembrar de tudo. Então, a consecutiva ela exige muito mais do que a simultânea para a maior parte dos intérpretes que eu convivo aqui no Brasil. E muita gente foge dessa categoria com frequência por causa dessa situação dos oradores não terem noção da dificuldade que é se lembrar de todo o contexto que foi dito e ainda fazer a interpretação para outro idioma. Aí, um dos argumentos que é super plausível que o intérprete utilize é que, poxa, não contrate a consecutiva, contrate a simultânea, porque dessa forma a sua reunião vai fluir melhor, vai ser muito mais curta a sua reunião, porque você não vai ter o dobro do tempo de fala, porque, obviamente, se a pessoa fala, pausa e você fala em seguida, você está dobrando o tempo da reunião porque você está sempre interpretando depois do discurso de cada uma das pessoas e aumentando o tempo que todo mundo vai ficar por lá. E na simultânea não, como está sendo feito ao mesmo tempo que está sendo falado, você consegue ter o tempo que iria acontecer a reunião mesmo se não tivesse interpretação, otimizando muito o tempo de todo mundo e conseguindo ali ser mais eficaz. Então, assim, tem as vantagens e desvantagens disso é que num acaba ficando um pouco mais caro a questão do equipamento, porque você precisa ter a cabine, precisa ter o técnico, precisa ter a instalação num dia anterior, ter os radinhos, ter o transmissor, são vários equipamentos além da diária dos intérpretes, das diárias dos intérpretes envolvidos. E na consecutiva, você tem uma redução de custo, porque você tem só a diária do intérprete, sem ter essa parte do custo dos equipamentos, mais o tempo sendo dobrado, sendo o dobro do tempo que seria sem a simultânea. Então, a gente precisa saber oferecer os dois serviços, e seria errado da nossa parte dizer que só uma das possibilidades a gente consegue fazer o que a gente pode fazer, oferecer para o cliente, porque a gente não quer, sei lá, fazer a outra. Então, eu sempre falo para os meus alunos que eles precisam estudar as 2 modalidades, eles podem sim focar em apenas uma, viver só de uma das modalidades, mas que eles precisam estar abertos e estar aptos a fazerem as 2 opções, né, sem fugir da raia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, esse vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo, mas eu fiz um conteúdo de valor que eu espero que sirva para vocês depois. Ativem o sininho para as próximas notificações de vídeos futuros. Compartilhem esse conteúdo com quem vocês acham que pode se beneficiar aí desse conteúdo. E eu vou ficando por aqui, curta também o vídeo para poder chegar a mais pessoas e comentem aqui embaixo se vocês quiserem algum conteúdo específico. Agradeço demais a visualização de vocês e até a próxima.